A pandemia nos trouxe um cenário bastante difícil. Infelizmente, muitas pessoas têm perdido as suas vidas nesses dias. Talvez você já tenha tido que se despedir de algum ente, algum familiar, algum amigo. Infelizmente, a morte é algo que faz parte da vida dos seres humanos. É algo que faz parte da condição humana. Todos nós, querendo ou não, um dia nos depararemos com ela. A questão toda é, estamos preparados para a morte? Não estou apenas falando em estar preparado para lidar com a morte de alguém. Então eu estou falando também de estarmos preparados para a nossa morte. Porque um dia todos nós estaremos no caixão. A questão é, o que é a morte para você? Será que ela é o fim de tudo? Neste mundo que nós vivemos, pautado no hedonismo, no amor a este mundo, no humanismo, parece que a morte é o fim. As pessoas tratam a morte como algo terrível, mas se nós formos ler na Bíblia, nós vamos perceber que diante de Deus, aqueles que são seus filhos, eles não morrem, eles apenas dormem. E a morte não é enxergada biblicamente como algo definitivo ou como algo negativo, mas sim como a passagem para algo bem maior. Eu vou ler para você o que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja da cidade de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, ele nos diz assim: não queremos, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, os que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E depois ele diz, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Meus irmãos, esta é uma palavra de consolo vinda da pessoa do próprio Deus. Deus, através de Jesus Cristo, Ele vence a morte e Ele nos dá o acesso à vida eterna. Em João 3,16, afirma de forma profunda isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Que esta carne imortal que nós vivemos vai padecer, vai morrer, sim, nós temos essa certeza, porque esta carne é uma carne de pecado e ela não pode herdar as coisas gloriosas de Deus. Então um dia ela vai deixar de funcionar, mas o importante é que Deus tem preparado para nós a eternidade. Eu continuo nas palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, o apóstolo nos fala um pouquinho mais sobre isso. Ele diz assim: isto afirmo, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Do que ele está falando? Se Jesus voltar hoje, os que estão vivos em Cristo apenas serão levados ao céu e no caminho serão transformados, mas os que estão mortos ressuscitarão com um novo corpo. E depois ele diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Olha que lindo! E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade,
e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Derrotada foi a morte pela vitória de Cristo. E depois diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder? O poder da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E daí o versículo 58 ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Estamos nesse mundo onde passamos por trabalhos e aonde serviremos ao Senhor cuidando do próximo, pregando o Evangelho, que dá trabalho. A igreja dá bastante trabalho, mas nós sabemos de algo: o nosso trabalho no Senhor não é em vão, porque nós estamos em um mundo passageiro, vivendo como peregrinos, mas nos preparando para moradas eternas, nos preparando para uma vida muito maior do que esta, que durará para sempre e sempre e sempre, e milhões de milhões de milhões de anos, e não há como contar a eternidade. Nós viveremos para sempre com o nosso Deus. A morte nessa terra nada mais é do que se desfazer desta carcaça que meio que nos impede de vivermos tudo que Deus tem para nós. Diante disso, devemos fazer o quê? Desejar a morte? Não. O apóstolo diz: para mim, o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Então, que possamos viver esta vida de forma intencional, gastando o nosso tempo para o Senhor e vivendo cada propósito que Deus tem para você. Se você está vivo, é porque há um propósito de Deus para a sua vida. Ainda há coisas para você fazer. Lutemos pela vida, pela nossa vida e dos nossos amados. Mas quando o Senhor nos recolhe, ou recolhe um amado nosso, descansemos no Senhor, sabendo que este amado apenas dorme e aguarda o dia da ressurreição. Quando sim, então estaremos completos e completamente transformados, glorificados, renovados, revestidos de incorruptibilidade e de imortalidade. Deus abençoe você, não tenha medo da morte.